Boa noite a todos. A gente vai começar a nossa atividade da noite de hoje. A nossa atividade de doutrina, fluidificação de água e passes. Na noite de hoje, o Zé vai expor para a gente o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Vocês que nos assistem através da internet, vocês podem separar o recipiente com a água. Se vocês estiverem passando por maiores dificuldade de pensar, de raciocinar, muitas perturbações, angústias, por exemplo, separem o recipiente com a água que no final da atividade a gente vai fazer a fluidificação. Também, quem nos acompanha pela internet pode curtir o vídeo já agora no início, para não esquecer depois, porque a gente acaba entrando a nossa mente em reflexões, em pensamentos a respeito de nós mesmos, que é o objetivo da atividade, e a gente acaba esquecendo de fazer esses detalhes que vão nos ajudar a divulgar a doutrina espírita na internet com menos distorções e mais como é realmente conforme o Livro dos Espíritos. Então, todos vocês, todos nós que nos encontramos aqui, que a gente se volte para dentro de si, que a gente pense no que nos trouxe na noite de hoje, até aqui, e que a gente se volte à espiritualidade, ao sentido maior da vida. Te pedimos o auxílio necessário, Senhor, porque sabemos e enxergamos as nossas dificuldades, os nossos defeitos, as nossas falhas, e também enxergamos o investimento que Tu faz em nós. Nos dá a força necessária para seguir no caminho que Tu nos indicou. Que assim seja. Boa noite a vocês que se encontram aqui. Boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha, né? Então, vamos à nossa atividade dessa noite. O que fundamentalmente foi falado na semana passada, mas que está inserido, claro, né, dentro do contexto da doutrina espírita. Em resumo, o que a doutrina espírita nos fala a respeito de tudo? Ela nos diz que a vida é um processo de evolução, no qual nós estamos inseridos dentro dele, tá? E que vamos progredindo gradualmente, vindo de instâncias fora do reino da razão, consequentemente fora da faixa chamada humana, né, quando somos criados, na definição do Livro dos Espíritos, simples e ignorantes. Ou seja, sem nada em termos de conteúdo, de compreensão, e com a estrutura extremamente simplificada. Na definição do Livro dos Espíritos, nós somos um princípio inteligente, um fundamento inteligente, que tem, por ser inteligente, a capacidade de se desenvolver. Essa é a ideia. E isso é feito através de processos com o segundo aspecto da criação, que é o princípio material, que é o princípio das formas, tá? Que na realidade é muito bem definido pela ciência, né, o aparecimento da forma, da matéria, que se estuda através da teoria do Big Bang, e que serve justamente para quem não tem nada, que é incipiente, que é inicial, aprender pelo contato com ela através de um processo de repetição, e depois que tem um determinado arcabouço, eu estou repetindo, mas é necessário, porque nem todo mundo que vê e escuta hoje tem conhecimento disso, nós ganhamos uma condição de começar a chavear, a juntar tudo isso através do desenvolvimento da capacidade racional. Nós somos seres que temos também potencialidades racionais e vamos as desenvolvendo.
Isso acontece concomitantemente com o desenvolvimento de uma memória mais longa, o que é necessário para realizar isso, e com o desenvolvimento da capacidade de escolha em cima das experiências que nós vamos realizando, que se chama livre-arbítrio. Então, nós viemos desse primitivismo. A condição inerente ao ser, ainda na faixa humana, ainda está muito preso a essas condições, e a manifestação disso é o medo, a insegurança, né? A condição interna de apego a si mesmo. Tá? O capítulo da semana passada falava a respeito dessa visão, no sentido do velho ditado popular que diz que quando nós temos uma fogueira, se nós colocarmos mais lenha nela, ela vai aumentar, ela vai ficar mais forte. Então, se nós queremos apagar com aquela fogueira, nós não devemos fomentar combustível, né, dentro dela, mas sim jogar alguma coisa que é o contrário, que vai diminuir a sua intensidade. O capítulo da semana passada fala disso. Em função das agruras do nosso primitivismo, desse comportamento de autodefesa, de priorização da própria estrutura pessoal, do ego primitivo, né, que é derivado dos processos instintivos e que vai lenta e gradualmente, na realidade, sendo equilibrado pelo desenvolvimento de uma consciência, que é a base do processo racional, ele precisa, efetivamente, para ir mudando, de um abrandamento, porque ele está condicionado a processos de defesa e de autossustentação. Então, se na realidade nós formos colocar alguma coisa com essa natureza, a tendência natural será reativa de agressão, que é uma defesa. Então, é preciso que, ao contrário, se fomente para aquela manifestação de primitivismo um abrandamento. A misericórdia, nada mais do que isso. É dar para alguém alguma coisa que aparentemente, num julgamento incipiente, inicial, imaturo, não merece. Mas justamente tendo essa ótica espírita e entendendo as razões, as bases desse comportamento ainda desequilibrado, evidentemente que ele precisa de exemplos opostos. Já que as suas reações são derivadas da estrutura do meio que ele se encontra ao longo do tempo, e esse meio, na conjuntura geral, onde ele está inserido, também é primitivo, é a média evolutiva das criaturas. E ele aprendeu, através desse processo instintivo que veio colocado nele de fora para dentro, a sobreviver e a se reproduzir. Então, ele ainda tem um comportamento atrelado a esse tipo de situação, e ele precisa ter instâncias de experiências diferenciadas. Então, quando ele reage dessa maneira, é preciso que alguém saia desse nível de comportamento de choque e gere a oportunidade específica, pelo exemplo, do quê? Do conteúdo contrário, que ele ainda não vive e ainda não viveu. Através desse contato, ele aprende. Ele vê uma nova perspectiva que antes ele nunca tinha visto. Nem nele, nem em ninguém. E isso abre nele, com todos ainda os resíduos da desconfiança e da insegurança, a perspectiva, a possibilidade, por comparação, evidentemente, já que é um ser racional. E essa racionalidade é embrionária, está iniciando, leva um certo tempo, a validar esse conceito e substituir os conceitos primitivos anteriores. Então, a misericórdia nada mais é do que isso. Mas como chegar nessa condição? Qual é a grande luta que existe dentro dos seres que estão inseridos nesse contexto? A priorização do eu, né, a figura do ego é baseada na ideia do eu pessoal e do eu extensivo, e tornar isso não mais uma ameaça, mas um evento muito mais amplo. Na medida, então, que ele desenvolve essa característica, ele não prioriza mais a si e os seus. Claro, como tudo, é gradual, é paulatino. E a figura do capítulo de hoje fala exatamente disso. O enunciado, amar o próximo como a si mesmo, determina que eu tenho que vencer o medo, a insegurança, o primitivismo dentro de mim, dos meus próprios conflitos, e tenho que distender isso para mim, me oportunizando, dirimindo o processo de culpa, que surge exatamente do conflito entre esse comportamento de domínio, de priorização do eu, que é o ego,
e o desenvolvimento da compreensão, que compara as nossas atitudes, né, é reminiscente de vidas passadas, né, e gera um conflito interior de culpa. Então, para superar a culpa do indivíduo, porque se torna um ciclo vicioso, ele tem que abrir oportunidade para si próprio. Tá? E a partir disso, começar a distender isso para os demais. Esse mecanismo gera um processo chamado de solidariedade, né? Ou, como é mais conhecido, de fraternidade. Fraternidade para consigo mesmo e fraternidade para com os demais. A base do desenvolvimento do ser, no estágio em que nós nos encontramos, na presente condição, é essa. Atingimos um patamar de discernimento racional, sem uma consolidação emocional. Conseguimos compreender, mas ainda não temos a determinação necessária para transformar esse compreender em sentir e ser. Essa é a grande luta interna do momento, da sociedade humana, que se desenvolveu intelectualmente, racionalmente, mas ainda não atingiu os patamares de consolidação dessa racionalidade fundamental dentro de si para ter paz e tranquilidade. Então, o capítulo de hoje fala exatamente disso. E eu vou ler para vocês, né, da onde saísse Jesus falando a respeito disso, e evidentemente adaptado às circunstâncias da sociedade de sua época. Para a gente poder compreender o Evangelho, a gente tem que entender, né, os costumes, as características hebraicas, para entender o que elas significavam dentro do contexto comportamental daquela sociedade. E fazer essa translação para a nossa sociedade, que tem outros costumes, mas ainda tem os mesmos fundamentos. Então, vamos à parábola, que é uma narração, né, a respeito de uma situação de Jesus, mais uma vez, ensinando. Isso está em Mateus, capítulos 22, versículos de 34 a 40. O que diz lá? Os fariseus, né, repito, mas é necessário, que era uma casta judaica, né, formada basicamente por criaturas que exerciam uma atividade religiosa formal, e que, como toda a atividade religiosa formal estava inserido no contexto político da sua sociedade, se nós olharmos a história da humanidade, nós vamos ver que as religiões formais sempre se miscuíram em atividade política, desde o início. Desde quando a sociedade foi estruturada em cima da nobreza, do clero, que era a atividade religiosa, que educava essa nobreza, né, porque eram os únicos que eram introduzidos no processo de formação cultural. Né? Introduziu o alfabetismo aos nobres, já que a grande massa popular era completamente analfabeta e ignorante. Né? E, em função disso, manipulavam. Então, é um processo político. Né? Manipulando a grande massa popular que era explorada. Isso é a história da humanidade. Se nós pegarmos o livro da história e vamos encontrar tudo isso. Na sociedade hebraica era a mesma coisa. Os fariseus era, na realidade, um grupamento político-religioso. É só vocês derem uma olhada e vocês vão ver que é exatamente isso. Né? Então, eles tiravam vantagem dessa situação. E, consequentemente, com os ensinamentos de Jesus, que destituía, né, essa distorção, essa necessidade, e eles perdiam a capacidade de exploração, evidentemente que eles não gostavam de Jesus. Tá? Então, os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, vocês notem que a sociedade hebraica era dividida em segmentos, de grupamentos que tinham comportamento. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram os materialistas da época, os sensualistas, os que valorizavam os sentidos diretamente. Jesus já tinha tido um diálogo com eles a respeito disso e tinha desmontado os seus fundamentos, os seus preceitos, e os fariseus sabiam disso. Então, notem que eles brigavam entre si por poder, isso não é novidade nos estágios políticos até da atualidade, mas se uniam quando o interesse se tornava comum. Né? Reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, era especialista na lei hebraica, na lei essa introduzida e criada por Moisés, para o tentar, para lhe colocar em contradição, em aparente contradição,
propôs-lhes esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Lembrando para vocês que a lei hebraica, bem conhecida, fundamentalmente são os 10 mandamentos, o decálogo. Né? Se Jesus dissesse que era o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto, até o 10º, eles diriam, bom, se um é prioritário sobre os demais, por que na realidade existem os demais? Né? Era uma armadilha sobre a estrutura do conteúdo. Jesus lhes respondeu. Né? E o que ele vai fazer? Se a gente lê assim superficialmente, parece o primeiro mandamento hebraico. Mas se a gente vai olhar o primeiro mandamento hebraico, ele é diferente disso aqui. Só tem a aparência inicial da introdução. O que ele responde? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Está falando então de uma coisa emocional. Mata o formulismo. Mata todo e qualquer sincretismo ou liturgia religiosa. Ou seja, o ato é um ato interno, intenso, emocional. Tá? De toda a tua alma. O que ele está falando? Está falando da cerne espiritual do ser encarnado. Quer dizer, da prioridade da tua estrutura, o quê? Infinita. Tá? Não do teu corpo, da tua alma. Não é formulismo externo, repito. É um conteúdo interno. Tá? De todo o teu espírito, realça, mesmo depois da morte biológica, ainda continua o mesmo posicionamento. Falava ele apenas para estrutura hebraica encarnada? Não, ele estava distendendo o ensinamento para os hebreus desencarnados. Nós sabemos que a sociedade é formada por criaturas encarnadas e por criaturas desencarnadas, que são atraídas em função das características dos encarnados. Numa sociedade hebraica, vocês acham que não tinha espíritos desencarnados na volta? Isso sempre existiu em todos os meios. E esses espíritos não são compatíveis com a natureza da sociedade? Claro que são. Como é que vocês acham que as religiões afro-brasileiras, né, foram estabelecidas nos seus conceitos mediúnicos? Por que os espíritos característicos, que vêm lá, por exemplo, do candomblé, são completamente diferentes dos espíritos da Umbanda? Porque a estrutura de formação social dentro da África, no qual o negro africano que veio como escravo tinha origem e tinha estrutura, era completamente diferente da estrutura que foi desenvolvida com a sociedade, com o contato da sociedade brasileira, em que houve a introdução de conceitos da religião dominante. Então vocês notem, né, que essa relação espiritual existe em todos os tempos e em todas as sociedades. O povo hebreu não era diferente. Então, tinha fariseus desencarnados, saduceus desencarnados, e todos os modelos? Claro que tinha. E ele não estava falando para toda essa multidão? Claro que estava. Então, por isso, essas assertivas aqui colocadas, que a gente lendo, parece que ele está repetindo sem sentido. Mas não está. Este, o maior e o primeiro mandamento. Lembre-se que eram 10. Ele vai reduzir os 10 a um segundo que vai consolidar este primeiro. E aqui tens o segundo semelhante a este. Por que semelhante? Porque é um grande problema dentro dos nossos conceitos da ideia de amar, fazer isso para uma coisa que é extremamente subjetiva. Né? Tanto é subjetiva que o hebreu não tinha uma palavra para definir a ideia que nós expressamos pela palavra Deus. O hebreu, na sua concepção original e essencial, dizia que algo desconhecido, imaterial, não pode ser representado por uma palavra material. Não é só o hebreu, o muçulmano pensa da mesma maneira. Se nós formos estudar, nós vamos ver que é assim. Então, sempre que Jesus ia se referir a Deus, ele falava em reino dos céus, ele usava as expressões desse tipo, porque era o modelo da sociedade hebraica. Tá certo? Então, como desenvolver um ato profundo do coração para uma coisa que a gente não vê,
não compreende, não tem relação direta. Por isso é que se criou os processos nas religiões, que é condenado lá dentro, já dentro do judaísmo, de imagens, de liturgias, de cerimoniais, de preces decoradas. A criatura, na sua incapacidade, precisa de determinados modelos, precisa de algo palpável para, na realidade, ter um certo direcionamento. Vocês notem que todos os processos religiosos têm essas características. Tem imagens, tem, na realidade, paramentos, que são roupas. Tá? Pode olhar, das religiões ocidentais, de uma maneira geral, as orientais, as afro-brasileiras, todas elas têm. Tem sacerdócio, tem essas liturgias, são os elementos de repetição, tem imagens, tá? Tem talismãs, que são elementos de proteção. Vocês notem que dentro da doutrina espírita, como ela foi codificada, nada disso existe. Por quê? Qual a intenção? Nos libertar gradualmente de todos esses segmentos materiais. Inclusive, não há preces formais dentro da doutrina espírita. No livro dos médiuns tem uma coletânea, e no final do Evangelho segundo o Espiritismo também, sobre preces. E a gente deveria ler um preâmbulo, que é a introdução ao capítulo, no qual lá é explicado que aquela coletânea ali se encontra para pessoas que ainda têm a necessidade fundamental de criar uma coisa estruturada, em forma, porque não se acham emocionalmente, se não for dessa maneira, vinculadas. E lá ele descreve, a forma não é nada, a essência é tudo. E essas preces são dirigidas para quem está em conflito e ainda não consegue se desvincular desse tipo de forma. É bem explicado na introdução do último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como realizar essa relação de devoção para com Deus? Vocês notem que é usual a gente entrar numa atividade de paz, sentar na cadeira, e a maioria das instituições espíritas diz assim para vocês: eleve o pensamento a Deus. E vocês, quando se sentam lá, como é que vocês fazem isso? Se torna difícil, né? A gente não tem característica para esse tipo de coisa. Se a gente vem de uma origem, por exemplo, católica, a gente vai fazer um Pai Nosso, e notem como Pai Nosso mecânico, repetitivo. Se eu sou evangélico, eu vou usar uma outra estrutura. Se eu sou um budista, um hinduísta, eu vou buscar um mantra, algo desse tipo. Se eu sou um muçulmano, eu vou usar a repetição do Alcorão. Então notem como nós temos atavismos comportamentais ao longo do tempo, derivados dessa situação. Vocês acham que Jesus não sabia disso tudo? Então, ele vai nos ensinar esse desenvolvimento emocional dessa relação para com a criação que é equilibrada, representada na figura de Deus. Ora, quem é o ser mais desenvolvido dentro do sistema que nós vivemos? A própria criatura humana. Então nós temos que, na realidade, entrar em relação uns com os outros. Na medida que nós formos desenvolvendo isso, nós vamos, na realidade, respeitar os demais e também o meio. Isso vai gerar equilíbrio, sobretudo. Então, qual é o segundo mandamento? E aqui tens o semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está aí o título do capítulo. Toda a lei mosaica de Moisés e os profetas, que vocês encontram na Bíblia, com aquela série de nomes que estão lá colocados dentro da Bíblia, que são os profetas que vieram a posterior de Moisés, dando explicação aos conteúdos da lei mosaica. Então ele diz, tudo isso, que é chamado de Antigo Testamento, está inserido nesses dois preceitos, que no fundo é um só. O ser tem de se espiritualizar, tem de priorizar a condição de espírito, que é interno, é emocional, profundo e equilibrado, não é passional. Então notem que Jesus chamava a atenção disso. O que a doutrina espírita vem a fazer? A mesma coisa. Quando a gente entra nos ciclos de estudo, não por ser um cerimonial, que nem aqui, porque senão parece que é uma cerimônia, que tem que ter partes específicas, repetidas, que a gente troca de voz, tem todo um ensinamento que não deve ser assim, deve ser um processo espontâneo, natural. É feita uma prece.
Para que é feita essa prece? Por que essa prece não é repetida? Por que ela é espontânea? Porque ela deve ser fruto do interior efetivo do ser, dessa relação. Para quê? Para atrair os espíritos para cá. Vocês acham que os espíritos que têm uma capacidade de entendimento, que lutam pelo desenvolvimento da humanidade, vão precisar ser chamados para suas funções de orientação e de estruturação da sociedade humana? Evidentemente que não. Eles fazem voluntariamente porque têm consciência disso. A prece serve para nós, que ainda, como eu disse para vocês, necessitamos dessa situação. Mas nós estamos presos ainda dentro desses rituais. Nos trabalhos de estudo que a gente faz dentro de uma sociedade espírita, nos trabalhos mediúnicos, também é feita uma prece de abertura. Para quê? A mesma coisa. Qual é o grande problema para quem vai lá e vê? Ninguém quer fazer. Por quê? Porque todo mundo tem vergonha da avaliação alheia, não entenderam esse sentido aqui. Nós não estamos tem que estar preocupados com o que os outros acham. Nós temos que estar voltados para a natureza, da essência daquilo que nós devemos fazer. Então vocês notem que mesmo dentro de uma instituição espírita, isso ainda é o quê? Remanescente. Por falta de reflexão, de entendimento desses conceitos. Então Jesus tinha razão? Claro que tinha. Na medida, então, que o ser vence essas barreiras, né, de dependência da opinião alheia, vocês notem como isso é verdadeiro. Os nossos conceitos sociais de relação, os nossos instrumentos de internet de relação, não são baseados em tudo isso? O que os outros acham de nós? Nós não vivemos fundamentalmente em relação a isso? Pense como isso é, na realidade, dominador ainda, remanescente. Todo mundo tem Facebook, né? Por quê? Por que todo mundo tem que dar opinião no Facebook, no Instagram? Tem que ter seguimento, aí se sente feliz. Se não tiver isso, como é que se sente? Então vocês notem que essas coisas ainda existem e são dominantes na nossa sociedade. Né? No fariseu era o modelo da época. Isso foi modificado, foi adaptado, mas ainda está dentro do mesmo princípio. Quem não segue isso, o que acontece? Não é lacrado, não é o termo atual, não é afastado, sei lá como é que é o nome, é isolado, não é exatamente esse termo, mas é algo desse tipo? Não é assim? Então as pessoas têm medo disso, medo dessas circunstâncias. E isso faz com que a gente não estabeleça e não desenvolva critérios de reflexão própria. E aí a gente depois não sabe, porque nós somos extremamente inseguros, mesmo com todo o desenvolvimento racional. Só que em uma atividade espírita, somente informação não funciona. Porque nós temos atividades práticas que aferem o desenvolvimento desses valores. Essa prática da relação mediúnica, onde se tem contato com as criaturas que são sobreviventes nesse mundo espiritual, e como eu disse no início para vocês, toda a sociedade tem um conjunto na sua volta que equivale à sua natureza. Isso é muito bem descrito e explicado no capítulo 19 do Livro dos Médiuns, Influência do Meio. É claríssimo lá a respeito disso, explica em detalhes tudo isso e fala a respeito disso. Então, dentro de uma sociedade espírita também tem espíritos que são atraídos, alguns que são contrários, né? Alguns que têm sectarismo religioso. E nas relações mediúnicas a gente é testado perante tudo isso. Testado, realmente testado. O nosso grau de compreensão, não somente intelectual, mas emocional. O quanto de convencimento e de paz, o quanto de visão ampla se tem, o quanto efetivamente isso existe dentro de nós. Enquanto nós formos formulistas, nada funciona. Então, dentro de uma atividade espírita, genuinamente espírita, em que não tem só cultura filosófica, mas tem prática mediúnica baseada em princípios racionais, estabelecidos em cima do escopo fundamental da doutrina, nós somos levados necessariamente às experiências que nos impulsionam a nos enfrentarmos. Em decorrência disso, aquele que isso faz se transforma e cria um novo relacionamento para com a vida. Ele não é mais comum, ele não é mais dominado pelas expressões tradicionais de felicidade, assim como Jesus foi um exemplo total a respeito disso.
Ele contrariou as normas e as características de sua sociedade. Não teve medo. Nunca. Foi abandonado até pelos apóstolos que fugiram no dia da prisão e, consequentemente, crucificação. Foi levado a um interrogatório, não fugiu e não negou. E já tinha consciência antecipada de tudo isso. É muito bem descrito no capítulo chamado Estranha Moral, onde ele fala a respeito dessas situações. Inclusive, com a atitude de Pedro, de Judas Iscariotes, que o trai, ele sabia disso tudo, ele fala à mesa dessa situação. Então, notem, o que o equilíbrio de alguém que entende tudo isso propicia sobre si mesmo? O que esse desenvolvimento desse equilíbrio interno, desse amor, produz no ser? E quanto se irradia para o meio? Tanto que faz 2000 anos tudo isso aconteceu, e nós estamos hoje ainda aqui falando disso tudo, porque isso ainda não foi compreendido, não foi dominado, não está estabelecido na normalidade das nossas relações, do nosso psiquismo profundo. Então é disso que ele fala aqui, falando que toda essa estrutura de sua época iria ser substituído por isso. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Ainda em São Mateus, capítulo 7, versículo 12, fazeis aos homens tudo o que quereríeis que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Está em Lucas, é a mesma coisa. Né? E agora vem uma parábola que vai falar exatamente disso que eu falei para vocês. A expressão começa com Deus. Olhem só, o reino dos céus, Deus, é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentar-lhe um que ele devia 10.000 talentos. Modelo da época. O rei tirava parte dos proventos do trabalho do indivíduo para sustentar o reinado. Isso era comum. Então ele pega a figura da época e vai usá-la como forma educativa. Mas como não tinha meio de pagar, mandou o seu senhor que o vendesse a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse. Também uma estrutura normal na sociedade de todo o planeta na época. Quem não podia pagar dívidas, ou quem na realidade era derrotado em batalha, virava escravo. Para nós é algo violento. Dentro da época era um conceito, quem escutava isso na época não se escandalizava, era normal. Nós temos que entender isto. Mandou seu senhor que o vendesse ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para o pagamento da dívida. O servidor, lançando-lhe aos pés, o conjurava dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou ir e lhe perdoou a dívida. O que representa essa figura? O que ele quer dizer com isso? Os conflitos que nós vamos acumulando dentro do tempo. E o que esses conflitos fazem? Nós agredimos, porque temos conflito, desequilíbrio dentro de nós. Os outros, o meio, tudo. O que nós estamos atuando? No grande reino, como ele diz aqui, da vida. Nós desequilibramos isso tudo? Claro que sim. Por quê? Porque existem outros que são iguais a nós. Nós só podemos atingir quem é equivalente a nós, porque reage da mesma natureza. Então é disso que ele está chamando a atenção. E a vida o que faz? Nos cobra. Com que sentido? De pagamento? Pagamento no sentido de quê? De crescimento. A vida é educativa. Tem uma figura aqui contida desse tipo. O que é o estado doentio, por exemplo? Para nós podermos entender. É um castigo? Ou é uma decorrência natural daquilo que nós cultuamos e desenvolvemos? Qual é a finalidade? Mudar a nossa ótica de relação dentro da vida. Por que, por exemplo, nós nascemos com mediunidade? E por que a mediunidade, via de regra, causa tantos transtornos na vida de alguém? Por que, por exemplo, o Chico Xavier, depois que entendeu o sentido da mediunidade, não teve mais problema com ela? Muito pelo contrário, a distendeu no sentido de gerar felicidade para todas as pessoas que tomaram contato no exercício da sua mediunidade, porque ele cresceu. Nós, infelizmente, ainda não sabemos fazer isso porque não crescemos. Então, notem que a faculdade mediúnica, como é dito pelo Emmanuel, no livro Emmanuel, é, na realidade, uma ferramenta, é uma bússola moral para o indivíduo. Ela força o indivíduo a buscar soluções
para os problemas que inicialmente ela apresenta. A gente é obrigado a buscar recurso. A gente vai a médico, vai a psiquiatra, vai a psicólogo, vai aos processos religiosos. Infelizmente, nada dá certo. Tá? A gente acaba num centro espírita. Se ele for sério, né, e notem, se ele for sério e efetivamente tiver na sua estrutura criaturas que vivem esse conceito e que o compreendem profundamente, existe solidez tanto na orientação quanto na sustentação. E começa um encaminhamento ou decrescimento do ser que vai ter que aplicar tudo aquilo para ele mesmo. É uma forma de enquadrá-lo de uma outra forma no entendimento da vida. E funciona. Foi o que aconteceu com Chico Xavier. Ele teve a oportunidade, ele procurou o padre, não deu solução. Quem já viu o filme, viu toda essa história, né? Um casal, né, que chega na cidade, introduz ao Livro dos Espíritos e a partir dali ele faz toda uma jornada. Então, essa ideia aqui colocada, existe um chamamento, não é um problema, não é uma doença, sobre forma de despertamento. Né? A medicina moderna nos fala fundamentalmente que todos os estados doentios têm um componente muito grande chamado psicossomático. Ação da mente, do espírito, como vocês queiram, sobre o corpo. O grego, há 4.000 anos atrás, já falava que uma mente sã tem um corpo são. E aí nós vamos a vários conceitos desse tipo, né? Inclusive, muito vigente, muito atual, as doenças chamadas autoimunes, onde por culpa o indivíduo se autoagride num reflexo de catarse biológica sobre o próprio corpo. Então, a ideia aqui colocada é dessa ordem. O Senhor, na figura da ação divina nas suas leis automáticas, chamando a atenção do indivíduo dos seus conflitos. O que ele pediu? Clemência, misericórdia. O que o Senhor faz? Dá. Por isso que nós temos vida atrás de vida. Nós matamos, espoliamos, trucidamos ao longo do tempo da história da humanidade. Continuamos renascendo e tendo novas oportunidades. Então pensem, quem de nós poderia bater no peito e dizendo, eu mereço tal coisa? Olhando para a vida atual, se nós formos honestos, compararmos tudo que nós cultuamos e fazemos no nosso dia a dia, será que nós poderíamos, na realidade, dizer assim, não, eu mereço isso, aquilo, aquele outro? Pensem honestamente. Mas indo adiante. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. O que é isso? A nova oportunidade, a tal da misericórdia. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela gola e, quase a estrangulá-lo, dizia, paga o que me deves. Notem que o sujeito recebe uma oportunidade. Isso é tão notório, né? A gente lendo a literatura espírita diz assim, o sujeito fez um monte de barbaridade, morre, vai para o processo, vai para os umbrais, para isso aí todo, depois é socorrido, é levado para a tal da colônia espiritual, lá ele estuda, se conscientiza, né, se compromete consigo mesmo a desenvolver uma outra maneira de ser, renasce, apaga tudo. A prioridade do ego é dominante, ele se esquece de todas as oportunidades, volta a fazer um monte de barbaridade. Isso é tão notório, tão comum. O André Luiz fala disso a respeito, né, que a maioria das pessoas completam, né, da sua programação reencarnativa 10%, 15%. Jesus falava disso em 30:66, na parábola dos talentos. Né? Então a ideia é essa, quer dizer, a gente recebe toda uma estruturação, toda uma formação, toda uma oportunidade, volta para a vida, o que faz? Comporta assim, para com os demais. Pensem se não é verdadeiro isso. É uma figura, mas que representa essa ideia e esse conceito. Tem um pouco, o companheiro lançando-se aos pés o conjurava, dizendo a mesma coisa que aconteceu com ele. As palavras são as mesmas. Tem um pouco de paciência e pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Notem que nós recebemos uma oportunidade. Em vez de termos uma equivalência com aquilo que recebemos, como é que reagimos? Primariamente. Por quê? Porque mantemos esses estados dentro de nós. Olha o que vai acontecer, o que a vida vai fazer por sua vez. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. O que é isso?
a nuvem de testemunha de Paulo de Tarso. Vocês já ouviram falar que Paulo de Tarso diz que todos nós temos uma nuvem de testemunha que nos cerca? Dentro do tempo das vidas? Essas nuvens de testemunhas são as criaturas que convivem conosco ao longo dos tempos. Muitas delas estão desencarnadas, ainda não nasceram, andam na nossa volta. Essas testemunhas são aqueles que vão levar esses conceitos de relação de uma vida para outra. Então, os nossos cobradores, pelos erros que nós produzimos na vida passada e não nos modificamos, nos encontram. Porque vão levar a figura aqui. Então, os servidores foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mal servo, eu te havia perdoado tudo que me devias, porque me pedistes. Não estavas, desde então, no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? É claríssimo. Claríssimo. Como é que isso funciona? Pela estrutura interna do ser. Então o sujeito passa na existência, faz tudo, morre. Tem a tendência a querer negar, fugir. São os espíritos revoltados, negacionistas que se encontram aqui na volta, em cima da crosta planetária, mas que mais cedo ou mais tarde cairão nos seus próprios conflitos. Não tem como fugir disso, porque isso tudo está guardado dentro da gente. Essa figura dessa ação é uma ação de uma lei automática e natural. A cada um segundo suas obras. Será que a gente pode mentir e negar o tempo inteiro? A gente mente e nega durante um determinado tempo. As circunstâncias gerais acabam trazendo isso a nós. Nós temos que entender essas coisas todas para entender como elas funcionam. E o Senhor, tomado de cólera, a ideia hebraica era essa, era um Deus punitivo. Jesus não podia fugir do preceito de época. O entregou aos verdugos para que tivessem ele preso até que ele pagasse tudo o que devia. A gente não pensa que é assim? As religiões não falam desse tipo de coisa? Castigo. Não é? Não é uma ideia ancestral? Então, vocês notem que ainda pensamos como há 4.000 anos atrás. Jesus foi há 2.000, mas estava falando de conceitos de 2.000 anos anteriores. Aí o que Jesus vai dizer? É assim que meu Pai que está nos céus vos tratará. Se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Então Deus vai lá, julga e pune o indivíduo? Não tem necessidade. Em outra passagem, Jesus dizia: já basta a carga do dia. Já basta os conflitos que tu tem. Não precisa nada ser feito além disso. Tu tem dentro de ti a tua história guardada. A tua natureza de criação tem a necessidade de aperfeiçoamento. Tu não tem como fugir de ti indefinidamente. Vais fugir de ti em determinado tempo. Mas como tudo está gravado dentro de ti em determinado momento, tu vai ter que te olhar. E quando esse momento chegar, isso vai gerar uma crise entre a indiferença e o nascimento dessa consciência. Como é que essa crise se expressa? Aflição. Tem um capítulo, o primeiro capítulo da Bem-aventuranças do Evangelho segundo o Espiritismo é esse. Bem-aventurado os aflitos. Porque é uma transição, é um despertamento do primitivismo no rumo da consciência. Então nós que viemos aqui nessa noite e temos a oportunidade de entender, temos que comparar todas essas figuras que são colocadas aqui, como é que funciona o nosso interior. Analisarmos a nossa estrutura psíquica, as nossas emoções, olharmos para a natureza das coisas que a gente tem aí dentro de nós, as culpas que a gente nega, que a gente quer colocar pedra em cima, que a gente não quer nem se lembrar, as dificuldades, os antagonismos que nós vivemos no dia a dia, e pensar, é possível fazer sempre isso? Quando a gente está na plenitude da vida, em pujança biológica, muitas vezes a gente consegue adiar isso. Mas a vida é uma estrada dentro do tempo. Vem as deficiências, e muitas vezes vem muito antes da velhice, né? E essa condição finalizadora do fim biológico nos faz pensar.
Nós podemos passar uma vida inteira descaracterizando tudo isso. Mas como tudo é finito na matéria, e nós dentro da matéria também o somos, quando a sinalização da proximidade desse evento, esse julgamento interno que nós fugimos dele começa a aparecer. De que maneira? Medo, dúvida. Como que vai ser a minha morte? Tem horror da morte, não quero pensar nem nela. Mas tem como se fugir dela? É uma grande pergunta para vocês. Tem? Não tem. Quanto mais eu cultuar equilíbrio e mais aceitar, mais no pós-morte eu terei a consequência dessa relação desenvolvida dentro de mim. Equilíbrio, negação, fuga, medo, desespero. O que eu prefiro? Vocês acham que se improvisa em 5 minutos? Ou vocês acham que isso é o reflexo de um condicionamento moral, emocional, psicológico de uma vida inteira? Então, se nós queremos entender as coisas, entender o mundo espiritual, que a gente tem a oportunidade de lidar com ele no fenômeno mediúnico, porque não é nada de sobrenatural, nada de místico, ao contrário, é um processo vivo de oportunidade de ver isso ao vivo e a cores e compreender todas essas nuances, todos esses detalhes. Se nós efetivamente temos essa oportunidade ímpar de ver claramente, entender claramente, como poderemos reagir de uma outra maneira. Por isso que Jesus definiu: a quem é muito é dado, muito será pedido. Na medida então que a gente avança nessa direção, muda os parâmetros, muda as características, a ação desequilibrada que chega em nós começa a menos ter efetividade sobre nós. Nós não reagimos mais da mesma maneira, não é? Quando te baterem numa face, daí a outra. Com isso, somos menos atingidos, menos desequilibrados, mais harmônicos. A tal ponto em que nada nos atinge mais, figura notória do Chico Xavier, e que, não tendo mais essas situações, não tem os elementos que representam isso, que é a figura do capítulo da semana que vem, que é a plenitude da busca relativa que nós podemos fazer nesse planeta. Ter uma relação de harmonia com aqueles que nos agridem. Amai os vossos inimigos. A visão, quando deixa de ser pessoal e começa a entender a natureza dos comportamentos, transcende as relações comuns que existem dentro do nosso planeta. E aí vocês vão entender por que São Francisco, Jesus, Chico Xavier, Mahatma Gandhi, não depende de religião. Depende de escopo de compreensão interior. Conseguiram vencer os meios em que viveram, e mais do que isso, ensinaram pelo exemplo a validade desses conceitos. Mahatma Gandhi não ensinou a libertação dos indianos do domínio inglês por submissão? Não foi assim que foi feito? Jesus não ensinou a sociedade hebraica também dessa maneira? O Chico não se transformou no brasileiro número 1 de todos os tempos por causa disso? Então vocês notem que a vivência de um conteúdo fala mais do que 1000 palavras. Infelizmente, ainda precisamos de palavras para aprender a pensar. Que possamos usar tudo isso nessa noite, no sentido de mudar as características do nosso interior, da nossa vida e, consequentemente, não somente de nós, mas tudo que nos cerca. Afinal de contas, a gente tem que amar a si e os que estão tudo na volta, e aos nossos próximos. Muito bem, que a gente se recolha para dentro de si, para a prece. Agradecemos a vida, a todas as situações que expõem as nossas limitações, que colocam em xeque a ineficiência dos nossos formatos, para que, abrindo os nossos olhos, nós possamos
encontrar o verdadeiro sentido da vida e conhecer a nós mesmos. Aos nossos amigos espirituais, pedimos que fluidifiquem a nossa água com os recursos necessários para nosso próprio despertamento em relação à ajuda que incessantemente nos trazem ao nosso coração. Te agradecemos mais uma vez, que assim seja. A todos vocês, tenham uma boa semana, fiquem em paz, até a nossa próxima atividade.